Esse homem não percebeu que um filhote de urso estava se aproximando lentamente, mas quando o homem descobriu o que ele queria, ficou em choque. O que o surpreendeu tanto? Será que o urso o atacou? Já deixe seu like e bora pro vídeo! Os animais, assim como os seres humanos, são muito sentimentais e podem até mesmo esconder segredos terríveis, como esse ursinho que vamos conhecer agora. Dia de pesca. Jeffrey habitava uma pequena aldeia da Sibéria Oriental, onde todos tinham uma vida muito simples e pacata no local. O lugar era rodeado por natureza, havia várias árvores e rios. A população costumava viver com os recursos naturais, pois todos eram muito ligados ao meio ambiente. Mas em todo lugar do mundo existem pessoas mal intencionadas que tiram proveito da situação apenas por maldade. Jeffrey, assim como muitas pessoas ali, costumava pescar, principalmente na primavera. Sendo assim, em uma manhã aparentemente comum, o homem preparou seu equipamento de pesca e saiu rumo a um rio próximo de sua casa. Ele tinha esperanças de pegar um peixe grande e garantir um bom almoço naquele dia. Ao chegar ao rio, ele decidiu ficar em algum lugar aberto, sem árvores ao redor. Jeffrey respirou fundo o ar do local e se sentiu muito bem, pois estava em volta de uma linda paisagem. Naquele dia, algo surpreendente iria acontecer e deixaria aquele solitário pescador completamente chocado. Companhia inesperada. Jeffrey sentou para aproveitar o momento e se preparou para colocar a isca no anzol. Quando tudo já estava pronto, ele se levantou e arremessou bruscamente o anzol na água. Aparentemente, aquele era um dia de muita sorte, pois não demorou muito para que um peixe começasse a morder a isca. Depois de algumas tentativas, ele pegou um peixe bem grande e ficou feliz. Depois de algumas horas, ele já havia pegado várias trutas. Jeffrey ficou mesmo empolgado com aquela maré de sorte. Não era todo dia que ele conseguia esse feito. Mesmo já tendo o almoço na bacia, ele decidiu continuar, pois naquele nível se alimentaria a semana inteira, mas a sua distração poderia custar caro. O homem arremessou o anzol novamente e se concentrou ao máximo, por isso não percebeu que um animal feroz estava se aproximando lentamente dele. O urso finalmente chegou às costas de Jeffrey, que ainda não havia notado toda aquela movimentação. Ele estava quase para pegar outro peixe quando ouviu um bicho resmungando bem baixinho atrás dele. Já temendo o pior, ele se virou lentamente para saber o que estava atrás dele. Ao olhar para trás, ele viu que se tratava mesmo de um urso, mas ainda era apenas um filhote, o que era bem estranho, pois sempre estavam acompanhados da mãe. O filhote não parecia ter intenções de ir para cima de Jeffrey. Em vez disso, ele apenas olhava fixamente para a bacia cheia de peixes, como se estivesse pedindo um. Ele claramente estava com muita fome, e mesmo sendo a comida da semana daquele homem, ele resolveu fazer uma boa ação e alimentar aquele pobre animal faminto. Algo de errado. Sendo assim, Jeffrey pegou o maior peixe que tinha pescado naquelas horas e jogou para o ursinho. O filhote ficou claramente muito feliz e agarrou o peixe escorregadio. Sem demorar muito, ele começou a devorá-lo. Essa história parece que acaba por aqui, mas não é bem assim, pois este peludinho estava escondendo um grande e triste segredo. O que será que ele estava escondendo? O homem ficou observando a felicidade do animal de longe e sentiu que fez bem, pois aquela era realmente uma boa ação. Mas algo estranho aconteceu. O pequeno urso comeu apenas a metade do grande peixe e começou a arrastá-lo floresta adentro. Esses animais costumam devorar tudo de uma vez, por isso Jeffrey achou estranho, mas não tinha nada para se preocupar. Era apenas uma ação incomum naquele dia estranho. Depois de o pequeno sumir entre as árvores, o homem continuou pescando, mas após alguns minutos, algo inusitado aconteceu. Os peixes pareciam ter sumido, por isso o homem resolveu entrar no rio para que seu anzol fosse mais longe. Sua estratégia deu muito certo, pois ele conseguiu pegar mais 2 peixes em apenas meia hora. Ele estava novamente entretido em seus afazeres, quando de repente teve uma grande surpresa. O filhote de urso estava dentro do rio, indo em sua direção. O bichinho virou-se com olhos pidões e fez contato visual com Jeffrey, que já não estava entendendo nada daquele dia. O homem sabia exatamente o que o urso queria, por isso voltou para a costa e separou mais um peixe para ele, que
o agarrou como se o último não tivesse dado nem para palitar os dentes. Mas dessa vez, o pequeno urso não comeu. Apesar de parecer estar com muita fome, ele apenas pegou o peixe com a boca e voltou imediatamente para a floresta. O homem estava muito intrigado com aquele comportamento, por isso não perdeu tempo e foi logo em direção às árvores, para enfim saber o que estava acontecendo. Jeffrey seguiu o animal, a uma distância bem segura, é claro. O filhote não pareceu perceber a presença do homem, por isso continuou sua caminhada tranquilamente, com sua presa escorregadia entre os dentes. Depois de 50 metros, o animal desapareceu entre alguns arbustos. Jeffrey pensou que deveria ir embora, mas estava muito curioso para saber qual o grande segredo que aquele animalzinho estava escondendo. Revelação. Jeffrey lentamente passou pelos arbustos. Ele estava com muito medo, mas sua curiosidade o impedia de ir embora. Depois de muito cuidado, finalmente o homem atravessou e encontrou algo totalmente inesperado. Do outro lado dos arbustos, havia uma grande clareira escondida de todos, mas isso não foi o que mais chamou sua atenção. Jeffrey finalmente encontrou o pequeno urso e viu que ele não estava sozinho, pois havia outro animal. O urso grande estava respirando pesadamente e, ao se virar, o homem viu que ele estava gravemente ferido. O filhote deu sua refeição para o outro. Por isso, Jeffrey teve certeza que aquele gigante da floresta era na verdade uma fêmea e mãe daquele pequeno corajoso. A mamãe urso não conseguia se mover, por isso seu bebê estava atrás de comida, tudo pela sobrevivência dela. O pescador estava pasmado com aquela visão e ficou paralisado por alguns minutos, mas logo soube o que deveria fazer. Jeffrey voltou correndo para a beira do rio e pegou seu balde cheio de trutas, e apesar de o homem estar com pena de dar sua comida, ele sabia que aquilo era o certo a se fazer. Por isso, voltou imediatamente para a clareira. Com muita cautela, ele se aproximou dos dois e jogou devagar a sua pesca do dia para que a ursa se alimentasse e tivesse força para mais algumas horas. Ele não pescou naquele dia. Depois de alimentar aquele animal feroz, ele voltou para a costa do rio, empacotou suas coisas rapidamente e partiu para casa. Chegando lá, ele ligou imediatamente para o controle de animais na área para informar sobre a situação daqueles pobres animais. Para a sorte e felicidade dos ursos, os salvadores chegaram depois de alguns minutos. Eles trataram dos animais e os salvaram. Foi relatado que a ursa ferida só conseguiu sobreviver graças aos peixes que Jeffrey corajosamente deu para ela. Ela provavelmente foi ferida por caçadores da região, pois fazem coisas maldosas sem nenhuma explicação. Mas um pescador conseguiu contornar toda aquela história e, apesar de ter ficado sem peixes para comer, não salvou somente o animal adulto, mas o filhote também, pois ainda era muito novo e não conseguiria sobreviver sozinho naquela floresta. Os dois foram resgatados temporariamente para exames médicos, e apesar das graves feridas, a ursa tinha uma boa saúde, por isso se recuperou rapidamente, assim como seu filhote, que precisava apenas comer regularmente, pois ainda não tinha habilidades de caça para se alimentar sozinho. Depois de toda essa história incrível, Jeffrey ficou muito contente e se sentiu agradecido por poder ajudar aqueles animais. O segredo que o pequeno urso escondia era a falta de compaixão de alguém que tinha apenas a intenção de feri-los, mas eles tiveram a sorte de encontrar com alguém tão bondoso como o nosso protagonista, que se tornou um verdadeiro herói para eles. Gostou desse vídeo? Então veja também a história desse cachorro que esperou por sua família no mesmo lugar durante 4 anos e algo inacreditável aconteceu. Clique e veja agora!